Muito boa noite para você que está em mais um SerraCast. Hoje nós temos um convidado mais do que especial nessa noite. Estamos ao vivo no Facebook e se você está acompanhando essa transmissão nas reprises do canal 21, a TV Serra Norte, a gente também pede que você se inscreva nas nossas redes sociais. Na verdade, se inscreva no nosso canal no YouTube e também ative as notificações e aproveite para nos seguir nas redes sociais, @TV Serra Norte, tanto no Instagram quanto no Facebook, para você participar ao vivo com a gente. Burulho, hoje o assunto... O assunto é natureza. Natureza. E vai muito além da natureza, né? Que o pessoal desse homem também é uma coisa... O cara é uma sumidade. Fantástica. Quem é o nosso convidado de hoje? Doutor Lauro. Doutor Lauro, muito obrigado por comparecer aqui com a gente, por participar desse bate-papo com a gente, para conversar um pouquinho sobre as suas histórias. É uma satisfação, né? Um orgulho para nós poder participar do trabalho de vocês e contar um pouco da história da agronomia ao longo desse tempo que eu exerço a profissão aqui na região. Eu começo, você começa? Pode começar. Doutor Lauro Conde, o senhor é reconhecido, respeitado e é uma celebridade quando o assunto é natureza, é agronomia, é agricultura, é o homem do campo. E a nossa região tem perdido muito essa característica ao longo dos anos. Nós vamos falar disso mais para frente. Mas para chegar lá, tem que falar da sua formação, da sua origem. O senhor é cordeirense, o senhor não é cordeirense, o senhor veio para cá. Como que foi a sua juventude aqui na nossa cidade e os seus estudos até chegar o doutor que o senhor se tornou hoje? Eu sou um cordeirense adotivo. Eu nasci em São Mateus, no Espírito Santo. Meu pai tinha uma fazenda e eu nasci naquela cidade, a cidade era pequena na época, e fui criado ali no campo até os 12 anos, mais ou menos. E eu tive a sorte de meu pai ser um indivíduo de uma visão muito grande. Só para você ter noção, ele foi o primeiro indivíduo a montar um equipamento de energia eólica no Norte do Espírito Santo em 1950, e eu tenho documentado isso lá, eu tenho a foto disso lá. Como é que foi isso? Meu pai ia sempre a Vitória, buscar inovações e coisa e tal, e ele viu lá um negócio chamado catavento, né? Catavento era um sistema de hélice, igual um avião monomotor, e que ele tocava um dínamo que gerava energia e carregava uma bateria, tá certo? E essa bateria, durante o dia ele usava a bateria, uma bateria no trator e a outra ficava carregando. À noite chegava, tirava aquela bateria, botava dentro de casa, tinha energia elétrica até umas 8 horas. Dava tempo de ouvir o Jornal Nacional, A Voz do Brasil. Ave Maria, depois o Repórter essa, aí a luz acabava e a gente ia dormir. Bom, mas eu nasci no campo, fui criado no campo, fui criado lá acompanhando o serviço de campeiro, de vaqueiros, né? E minha mãe cuidava de muita horta, a gente entregava hortaliça na cidade. Foi uma infância, graças a Deus, uma infância muito, muito rural. Depois nós mudamos para a cidade, eu fiz o curso ginasial ali na cidade, em São Mateus. Depois vim para Vitória fazer, na época era científico, né? No colégio estadual, e daí eu fui para Viçosa fazer o curso universitário. Mas foi uma infância boa, tá certo? Uma fase de juventude muito boa também, e a minha vida universitária foi muito, muito interessante, porque eu tinha a obrigação de me formar rápido, porque atrás de mim vinham os irmãos e precisavam de mim. Quando eu entrei na universidade, minha mãe faleceu naquele ano, e aí ficou meu pai sozinho com mais 4 irmãos, homens. E aí eu falei, bom, eu tenho que sair na frente porque... Você tinha que fazer valer o tempo. Precisa ajudar o tempo. Bom, a vida universitária foi curiosa porque... eu fui para lá fazer cursinho. Terminei o científico em Vitória, fui para lá, tinha um cursinho intensivo, né? Ali de um mês. O científico é o quê? É o segundo grau Era de hoje. segundo grau de hoje. Era científico. Tinha o científico e tinha o colégio, e tinha o curso... O famoso médio técnico. Minha mãe do Espírito Santo me era explicou. Científico mesmo, porque você preparava ali o indivíduo para fazer as diversas correntes, né? Ia para engenharia, para medicina. Basicamente era medicina e engenharia naquele tempo. O colégio estadual preparava para isso. E um dia, na aula, o professor, que era agrônomo, por coincidência, perguntou assim, quem aqui vai fazer agronomia? Eu levantei a mão, aí foi um olhar assim, curioso, todo mundo olhando para mim, esse cara deve ser um caipira, né? Mas tá bem. Aí eu fui para Viçosa, fui de trem,
Pegava o trem em Vitória o trem até Valadares. De Valadares eu pegava um ônibus para Caratinga, outro ônibus para Ponte Nova, outro ônibus para Viçosa. Isso aí foi uma guerra, sabe? Porque quando eu cheguei em Valadares e fui para Caratinga, desabou um temporal. Eu com 2 malas cheias de livro e roupa e fui para a pensão. Não tinha ônibus para Ponte Nova. Rapaz. E fiquei ali 3 dias preso numa pensão e conta por dinheiro curto. Como é que eu vou arrumar isso aqui, né? Tudo contado? Pô, contadinho. Bom, mas cheguei lá e fui para o cursinho. Quando eu cheguei no cursinho, cara, a turma estava lá já há mais tempo. Disse, chegou mais um desesperado aí. Né? Mas graças a Deus eu fiz vestibular, passei e a gente conseguiu fazer um curso muito bom. Nós tivemos na época lá 56 cadeiras diferentes na agronomia. Desde química comum, bioquímica, até sociologia rural nós estudamos. Passando por economia, por engenharia rural, por topografia, por ciência do solo, agricultura especial, avicultura. Então, aquele mix. É uma coisa, e a turma tinha que estudar para dar conta do recado, porque ainda tinha o seguinte, se você não passasse, você era jubilado. A universidade, porque era tudo de graça, então a universidade, olha, você tem que ir embora, porque não dá para te sustentar mais um ano aqui repetindo a coisa. E assim eu concluí o curso em 66 e durante o curso, no último ano, por exemplo, nós fizemos 2 estágios. Um estágio muito interessante, no começo do ano, foi na Companhia Agroindustrial do Jequitaí, lá em norte de Minas. Era uma fazenda do Matarazzo, que ele tinha produção de açúcar, tinha produção de milho híbrido e tinha produção de gado de corte. Fui lá eu e mais 3 colegas, ficamos lá um mês, eles tinham um hotel na fazenda, um troço bacana, sabe? Mas foi um estágio de campo muito bom. Isso depois, mais ou menos em que ano? Isso foi em 1966, em janeiro de 66. Eu fiquei um mês lá na fazenda. Aí no meio do ano, em junho, julho, nós organizamos um grupo lá, até a convite de um colega de Mato Grosso, o Bento Porto, Deus o tenha hoje. Ele era mato-grossense e queria levar para lá alguns colegas, né, para botar o estado para frente. Naquele tempo o Mato Grosso estava sendo desvirginado. Aí começou a colonização no sul do estado e tal, e era muita floresta. Bom, nós fizemos um estágio lá de 23 dias, mais ou menos, correndo o estado quase todo, onde foi possível chegar, né? Para você ter noção, nós fomos para lá de trem até Campo Grande, para Campo Grande pegamos um ônibus. Naquele tempo demorava 24 horas para sair de Campo Grande a Cuiabá. Estrada de chão, foi uma loucura a viagem. Mas fizemos lá, visitamos vários municípios. Qual era o propósito do grupo lá? Era a gente ir para lá e montar um programa de desenvolvimento para o estado de Mato Grosso. E tinha por obrigação de apresentar um relatório disso à universidade. E apresentamos esse relatório. Uma reunião geral lá da universidade, nós apresentamos o que a gente tinha visto lá, o que a gente tinha proposto, aquela coisa toda. Isso aí foi a parte de estágio enquanto acadêmico. Aí, bom, vamos para o Mato Grosso. Estava decidido, né? Aí, quando chegar no fim do ano, tinha uma comissão de emprego na turma. Uma comissão de emprego. Mandava carta para todo mundo, onde é que pode empregar agrônomo aí. E aí chegaram lá 13 propostas, 12 propostas ou 13, não sei, da ACAR do Espírito Santo. Aracares. E, bom, como nós éramos 80, o coordenador de turma falou assim, bom, vieram 13 propostas, vamos sortear isso aí. Não, 80 que se formaram 83 que nos formamos no grupo. Isso daí já é uma coisa rara, né? Hoje em dia... Na minha faculdade começou com 90 em 13. Isso aí, é muito difícil chegar tantos alunos ao final do curso. Nós éramos 83 colegas. Grupo e aí o coordenador de turma falou assim, bom, como chegaram 13 propostas, vamos sortear. Jogou para cima e caiu uma proposta para mim. Do Espírito Santo mesmo, você já estava em casa então? Aí eu falei, bom, eu já não vou para o Mato Grosso, porque o Mato Grosso está lá longe, eu sou do Espírito Santo, né? Eu vou para o Rio de Janeiro, bacana. E aí os colegas de lá, pô, você ia para o Mato Grosso? Vai tomar a vaga da gente aqui? Não vou mais. Recebi outra proposta, ué, eu vou fazer o quê? Aí vim para acabar o curso lá, eu vim para a Emater do Rio de Janeiro. Foi um colega nosso daqui lá, um colega antigo, para avaliar quem que estava se propondo a vir para o estado do Rio, tá certo? Não tinha prova para entrar aqui, não tinha concurso para entrar aqui na extensão rural. Era a informação da universidade.
E eu tinha sido, na turma de 83, para surpresa minha até, o quarto colocado no cômputo geral da universidade, da turma. Fui o quarto colocado. Os 3 primeiros eram colegas de um apartamento só cabeça boa, e eu entrei ali de carona na história. Então, por conta disso, eu fui chamado para cá. Aí vim, fiz um estágio de 15 dias em Paraíba do Sul. Um colega peruano que tinha lá, era o chefe de lá, era um veterinário, Marco Del Castilho, já foi também. E daí fui ao escritório central, voltei para o escritório central para pegar o outro estágio. Era um estágio de campo para ver como é que o profissional se comportava no campo. Né? Aí chegou no central, os colegas todos que vieram para cá, o supervisor da empresa lá chamou a turma, falou: você vai fazer estágio em tal lugar, você em tal lugar, você em tal lugar. E eu sobrei, falei: pô, dancei nessa aí, né? Aí me chamaram para o canto, o presidente da empresa lá, com o secretário executivo, falou: olha, você vai para Cordeiro. Nós estamos com um problema lá, e uma rotatividade muito grande de técnico, você vai para lá e vai ter que resolver aquilo. Jogaram a dinamite acesa na sua mão. Foi a primeira vez que você ouviu falar de Cordeiro? Não sabia nem que existia Cordeiro. A gente também não. Né? E aí vim para cá, substituí um colega que estava aí, comecei a trabalhar e estamos até hoje aqui na região. O senhor gostou da cidade à primeira vista, doutor? Era uma cidadezinha pequena. Continua. Cidadezinha pequena. Cheguei de ônibus ali na rodoviária. Tinha uma pensãozinha aqui, entrei numa pensãozinha. Sei o quê? 1970? 1967. 67, foi de um ano para o outro, então? Cheguei aqui em março de 1967, 9 de março. Rapaz. 67. Aí fui para essa pensãozinha ali. Coincidentemente, essa pensãozinha era do lado da casa do seu Jorge Massaú, né? E aí foi onde eu conheci uma menina que ficava na janela ali, eu chegava, ela corria. Chegava, ela corria da janela. E aí hoje... doutor, hoje é sua esposa, né? Lá. Não dá ponto sem nó, rapaz. Ele não pode ter conquistado ela só na piscada de um olho. Piscada, o que você fez naquela época? Rapaz, vindo de longe, foi o sotaque? E vão saber se é... Capixaba tem sotaque não. Não, mas a coisa foi um tempo bom, sabe, assim, eu tinha até um colega que falava que era namoro platônico, de ficar muita distância, né? Não podia chegar perto. Mas, E aí o senhor veio para cá e resolveu o problema da região naquela época. Qual que era a maior demanda na época? Porque os técnicos vinham para cá, pessoas de grandes centros, não queriam ficar, né? Tinha mais interesse numa vida, tá bom, vamos fazer bagunça aí, vamos, né? E a extensão rural é um negócio sério, sabe? Era, pelo menos, um negócio sério. Você tinha que se comportar como um profissional diante do produtor para ganhar a confiança dele. Claro. Eu chego numa propriedade para dizer: olha, eu sou um agrônomo, coisa e tal, estou aqui para te ensinar alguma coisa de agronomia. Vai me ensinar, eu estou aqui há quanto tempo, né? Mas você tinha que ter uma certa postura. O último colega que estava aqui, ele não ficava no município, ele saía muito, dava muita assistência à família, e aí o escritório central ficou sabendo, né? Vamos tirar esse indivíduo de lá e botar um outro, ver se acerta a coisa. E aí eu cheguei aqui, fui procurar o prefeito, fui procurar o diretor do Parque Exposição, que é o doutor Fernando Queiroz, e tinha outros veterinários ali. Você lembra o prefeito da época? Um trabalho muito grande no Parque Exposição, né? no posto Zootec na época. E eu consegui me entrosar bem com eles e a gente conseguiu um trabalho conjunto, sabe? Aí foi quando lançamos a campanha de febre aftosa, né? Nós estávamos juntos, cada um foi... Foi a primeira campanha da história de Cordeiro? A primeira campanha de aftosa foi lançada aqui e eu tenho as fotos lá em casa. E o senhor que no lançou dia do a campanha? lançamento. Lá. No dia do lançamento lá. Tá certo? Foi no Clube Social Cordeirense, aí tinha lá um monte de produtores, prefeitos da região, todo mundo de terra. Estava lá o padre André Boaventura na mesa, né, convidado. Veio o chefe da defesa agropecuária, defesa veterinária, era o chefe da GECOFA, o grupo de executivo de combate à febre aftosa. Então foi uma reunião muito interessante. Daí partiu o lançamento da campanha, partiu a campanha da febre aftosa, e que hoje aí nós estamos praticamente todo ano isentos de aftosa no Brasil. Estamos isentos de aftosa no Brasil, já com um programa de vacinação
controlada em todo o país, certo? Mas aqui no estado do Rio foi lançado em Cordeiro. Olha isso, cara. Cordeiro se apresenta para a história do estado do Rio em momentos muito oportunos, né? E Cordeiro já tinha lá... A exposição já era conhecida, né? Para a diretoria da Emater, da CAR, Cordeiro tinha um peso muito grande por conta da exposição. Que, lamentavelmente, hoje ganhou contornos mais urbanos. Mas, doutor, a pergunta que eu tenho para te fazer nessa época ainda. O senhor lançou a campanha da febre aftosa aqui. A gente vê ao longo dos anos a característica agropecuária ir se perdendo. Como é que Não, na verdade, o lançamento da campanha foi feito pelo pessoal da aftosa. Sim. Eu era da ACAR, tá certo? E participava do grupo. Mas nós criamos ali aqui, quando eu vim para cá, o secretário executivo, nosso doutor Antônio Coutinho Moreira, está aí em Friburgo ainda. É casado com uma pessoa da família daqui. O doutor Antônio Coutinho Moreira falou assim, olha, lá tem um grupo de técnicos muito grande e você vai precisar fazer um trabalho de aglutinação desses técnicos. E cada um faz uma coisa... Desagrega. Então, a sugestão foi criar um comitê técnico agropecuário, tá certo? Então, nós reunimos os técnicos todos, criamos um comitê técnico agropecuário e esse comitê que dizia o que a gente devia fazer na região em termos de assistência agropecuária. Era o norte. Dava o norte para aquilo ali. Inclusive, teve um momento que nós fizemos até um documento e encaminhamos para os bancos para não financiarem mais cooperativas, que tinha uma porção de cooperativazinha pequena, uma concorrendo com a outra. Tinha 5 cooperativas na região aqui. Lá tinha a cooperativa de Cordeiro, tinha a cooperativa de Macuco, tinha de Cantagalo, Boa Sorte, Euclidelândia, que tinha Carmo, tinha uma série de cooperativas, e aí aquela briga, né, por quantidade de leite para atender a necessidade da casa. E nós fizemos um documento sugerindo que os bancos não financiassem mais a cooperativa, mas sim procurassem aglutinar essas cooperativas numa unidade mais forte. É o que acontece hoje com o Macuco. O Macuco praticamente abraçou todas as cooperativas e hoje é uma indústria reconhecida, é uma potência. Mas, doutor, nessa época a sociedade da nossa região ainda era muito agropecuária. Aí passa até também, ao longo dos anos, a gente vai perdendo essa característica. Como é que foi esse processo? Porque a gente vê até o reflexo na exposição. A exposição que era muito agropecuária passou hoje, e eu nem acho ruim, mas assim, tem a tenda cultural, tem a parte de shows que traz muita gente, mas a agropecuária às vezes fica devendo um pouco. Só para complementar a pergunta, parece que antes o agropecuário sustentava a situação dos shows e hoje parece que os shows hoje sustentam a parte agropecuária. Eu nem sei se sustenta, eu acho que bagunça. O show bagunça o agropecuário. O fato é o seguinte, é que as exposições foram perdendo força por conta de pulverização também das exposições, entendeu? Então todo mundo passou a querer fazer uma exposição. Então, mesmo animal que vem aqui, vai na exposição de Miracema, vai na exposição de Campo, vai na exposição de Carmo, vai na exposição de Teresópolis, e isso aí provoca um desgaste muito grande, uma despesa muito grande para os produtores. E também saiu muito de moda, porque antigamente tinha o quê? Os grandes reprodutores. Nós participamos de exposição aqui, por exemplo, que nós tivemos 600 bovinos da raça holandesa, só da raça holandesa, tá certo? Só da raça holandesa. Então, a raça holandesa tomava churrasco. E tinha mentira, holandês é a chegada de leite. Que importavam matrizes e reprodutores para melhorar o rebanho nacional. Depois entrou o programa de inseminação artificial, e aí hoje já tem transplante de embrião. É uma série de evoluções que aconteceram dentro da pecuária e que reduziram o impacto da exposição. A exposição é o quê? Mostrar os grandes reprodutores, as grandes matrizes. Hoje, com o processo de inseminação artificial, você consegue levar um grande reprodutor daqui lá para um produtorzinho lá no interior, rápido. Entendeu? Sem que ele precise vir aqui ver. E a técnica... Pode acompanhar isso pela internet ou por... A veterinária evoluiu muito também, então tem muito profissional aí capacitado, gabaritado, fazendo um programa de melhoramento genético muito bom a nível de campo. Isso reduziu a força da exposição pecuária. A agricultura aqui na nossa região sempre foi um pouco fraca, sabe? Por causa de topografia acidentada, desgaste de solo. Eu acho uma região aqui, de vales. Né? Nós temos aqui uma região muito boa, a região de Bom Jardim, Duas Barras, com produção de café expressiva, mas o nosso município de Cordeiro tem uma produção agrícola muito pequena. Em alguns casos aí específicos, aí tem
a produção de caqui do colega Alberto ali, que hoje já não é mais cordeiro, é macuco. Mas aqui tem um trabalho de exemplo, sabe? Um trabalho de exemplo. O trabalho do Alberto ali é um trabalho excepcional, e ele tem uma tecnologia toda especial ali, irrigação, controle sanitário do produto dele e comercialização. É um trabalho muito bem feito. Agora, a agricultura nossa andou para trás muito também em função de desgaste do solo. E aí é culpa de nós agrônomos de não termos trabalhado mais em cima de conservação de solo, de recuperação de solo, até porque isso é muito oneroso e muito difícil numa região de topografia acidentada. Você corrigir solo, você fazer adubação, tá certo? Em região acidentada é muito complicado, porque você tem um custo muito grande de transporte desse material para lá e investimento do produtor nos dependendo insumos. da época, pode ser que isso não era um custo-benefício tão alto para o produtor. Não, se você fizer a coisa com tecnologia, você tem um retorno, certo? Você tem um retorno. Só que para fazer com tecnologia você tem que investir. E investimento, o produtor rural pequeno não tem capital para isso. Aí você acha que, por exemplo, o Estado deveria oferecer isso ou o município? Não, eu não sei. O Estado não, porque tudo que é do Estado não funciona direito, porque é uma máquina muito complicada, né? O que precisava haver é um programa, né, de financiamento compatível com o prazo de retorno desses investimentos. E que não tem. Tá? Não existe isso. Então, você, para corrigir um solo, aí você vai ter que gastar calcário, você vai ter que gastar aração de morro. E hoje você não tem arado de boi mais na região. O arado de boi é uma coisa acabou, tá certo? Você não pode arar, não deve arar morro com trator, que às vezes aqui o pessoal ara e provoca erosão, desgasta mais o solo, tá certo? E por isso é que a agricultura aqui no nosso município, especificamente, o município de Cantagalo também, não vai bem, por conta de topografia e por conta de solos já degradados. Você tem um custo muito grande para produzir o que aqui, né? Você tem uma região, você tem um centro-oeste lá, que a topografia é uma mesa dessa aqui. É então, reto, pô. Entra com maquinário e aquilo ali vai produzir. Limpo e vai embora. Doutor, tem alguns mitos que eu queria tirar umas dúvidas com o senhor, mitos e situações do cotidiano nosso que geram alguns debates até do campo ideológico. E eu não tenho conhecimento para falar, por isso estou te perguntando se eu ficar à vontade para responder ou não. A gente viu nos últimos 2 anos aquelas queimadas na Amazônia e tudo mais, e muitas pessoas atribuíram aos produtores. Não estou falando que os produtores fizeram isso, mas assim, muitas pessoas atribuíram isso. E teve também diversos estudos falando que a produção no Brasil aumentou de uma forma que não estava desmatando. O senhor está por dentro desse assunto? O senhor pode falar para a gente a respeito dessa produção de gado? Quem sabe que o Brasil é um dos maiores produtores de gado do mundo. Ainda ontem eu tenho esse trabalho aqui. Eu recebi um vídeo de um colega mostrando exatamente isso aí. O Brasil tem 37% da sua área preservada. É muita coisa. São áreas que são reserva legal, Amazônia legal, áreas indígenas, 37%. O Brasil usa para a agricultura 7% apenas do seu território. 7%. Para produzir esse fantástico volume de alguns milhões de toneladas que está alimentando o mundo. Aquele fato da queimada da Amazônia, e aquilo ali é um negócio politiqueiro que eu não gostaria nem de comentar. Aquilo ali não existiu do ponto de vista de produtor invadir, tá certo? Aquilo ali foram incêndios provocados exatamente para fazer coro a uma corrente internacional que quer degradar a imagem do Brasil no exterior, como um país que degrada tudo, que polui tudo, tá certo? É certo que o Brasil, nós avançamos muito no sul da Amazônia, tá certo? Mato Grosso avançou muito ali, mas numa área em que é hoje celeiro de produção, tá certo? Então, o que se desmatou, houve extravagância lá no começo? Houve. Tá certo? Eu tive, por exemplo, em Campo Grande, quando eu fui fazer estágio lá em 66, ali era a região toda de matas. Ela foi devastada, foi desmatada, para dar espaço à agricultura e à pecuária, tá certo? Então, mas o boi que está acabando, não é o boi, tá certo? Não é o boi que está acabando com a Amazônia, não. Não é o boi que está acabando com a Amazônia. Então, as queimadas,
tudo que eu pude deduzir foram queimadas provocadas exatamente para perturbar, para deturpar. Para minar essa credibilidade. Exatamente. Aí, o que nós produzimos hoje é função do avanço tecnológico. Não se produzia no Cerrado, porque os cerrados são solos pobres, originalmente. Hoje o Cerrado é um grande produtor de grãos, graças à tecnologia implantada pela Embrapa. Quando o governo criou a Embrapa, isso lá atrás, mandou alguns técnicos para o exterior para se especializarem. Esses técnicos voltaram para cá e transformaram o Brasil no que está hoje aí. Nós éramos importadores de alimento, hoje somos exportadores de alimento, tá certo? Exportadores. E por isso, aí o pessoal que não gosta da evolução, né, critica o governo que está deixando queimar, que não sei o quê. Né? Agora você imagina o tamanho que tem a Amazônia, para você tomar conta daquilo lá. O que tem de grileiro lá dentro, o que tem de madeireiro lá dentro. Você acha que com certeza as extrações são mais perigosas então para o senhor do que esse avanço, agro, né? O próprio agro? Tranquilamente. Tá certo? Porque o agronegócio, os grandes produtores, eles adotam hoje o cultivo mínimo, tem segunda e terceira colheita no mesmo espaço, sem mexer com o solo, tá certo? Então você... Alta produtividade. Alta produtividade, tá certo? É o plantio direto. Então você não prepara, não ara mais a terra, você não mexe mais com o solo. Você tira uma cultura e mete outra na palhada daquela cultura ali. Porque as colheitadeiras vão colhendo e jogando a palhada para trás. Aquela palhada vira matéria orgânica, tá certo? E vai renovando o solo. Aí entra a adubação mineral, porque você não consegue produzir com eficiência sem dar alimento. Sim. Igual a gente não consegue andar bem se não estiver bem alimentado. É isso, assim é a agricultura também. Doutor, ainda em cima disso, a gente tem outros mitos também com relação, vou dar um exemplo clássico aqui que eu escutei a minha vida inteira, não sei se é verdade. Aonde tem eucalipto, suga água realmente? Essa história procede? Não, isso é um grande... Outra lenda também? Não. Eu tenho... Dá para reflorestar bem com eucalipto e ainda permitir o fluxo de água normal? Dá. Cada coisa no seu lugar. Porque o eucalipto, ele tira muita água. Mas, em compensação, ele põe água para dentro também. Tá certo? Senão, ele cresce muito, mas ele também joga água para baixo. E ele deve ser plantado, deve ser cultivado em áreas longe das áreas de cultura, longe dos cursos d'água. Tá certo? Para evitar que ele concorra com o curso d'água ali. Eu tenho lá na minha propriedade um eucalipto plantado próximo à nascente. E as minhas nascentes nunca baixaram. Nunca baixaram. Você foi comigo? Foi seu irmão? Eu fui. Foi você? Hoje eu estou tirando aquilo lá para transformar em área de pasto, por conta de questão de mercado. Fui no seu sítio uma vez, para ver a quantidade de água é invejável. E o mais engraçado é que alguns produtores em volta não tinham água. E a copa do eucalipto, se você ver, ele joga a água para dentro. Se você observar, depois de uma chuva, você chega eu estava observando ontem em casa, na palmeira. Olha isso. A chuva acabou, tá certo? E continua correndo água no caule da planta, jogando no solo. Tá certo? Então, aquilo ali, as áreas que... Você pega as áreas de topografia sedimentar de cordeiro, que hoje estão carecas. Se você reflorestar aquilo tudo, você vai melhorar o nível de água do solo. Porque vai permitir a entrada de mais água, porque ela evita o escorrimento superficial, entendeu? Evita que a água bata no morro careca e corra para baixo. Ela vai bater e vai infiltrar. Eu já fiz medição disso aí, numa área de mata, numa área de eucalipto, numa área de pasto, depois de uma chuva intensa. Numa área de mata nativa, eu cheguei a 1 metro de profundidade com o solo encharcado e fazendo pelotinha de matar passarinho. Fui para o eucalipto, caiu para 80. Fui para o pasto, caiu para 60. Opa. Tá certo? Na mesma bacia. E no pasto tem o seguinte, o escorrimento é muito grande. E a exposição do solo à incidência dos raios solares no pasto é muito maior do que na floresta. Entendeu? O sol bate direto no solo. A camada de capim que tem ali é uma camada de 30, 40 centímetros. Então, a quantidade de calor que incide sobre o solo é muito maior do que incide na mata ou numa área reflorestada. E isso aí provoca evaporação. Quando você provoca evaporação, você está reduzindo a alimentação da água que vai para o lençol freático. Sim. Entendeu? Então você tem pastos bem manejados que seguram água, seguram mais água.
Tem técnicas para você fazer ali para ajudar a segurar a água. São curva de nível, etc., que ajudam a reter o escorrimento, né? Ajuda a aumentar a infiltração de água naquela área. Mas se você tem uma área de floresta, quer dizer, você percebe perfeitamente que a água bate ali e praticamente fica toda lá dentro. Praticamente 100% da... Toda lá dentro. Entendeu? E aí alimenta o lençol freático, que alimenta a nascente, que alimenta o córrego, que E alimenta aí o é rio. reação em cadeia. Ciclo da água. Queria falar só um pouquinho sobre os lençóis freáticos. Eu lembro de um mapa, quando o senhor era secretário, que vários pontos de nascente dentro da cidade de Cordeiro, e eu tenho certeza que a galera não sabe disso. Cordeiro é um foco muito grande de água e nascentes. O que o senhor tem para falar sobre isso? Você vendo as nascentes morrendo? Completando essa pergunta, doutor. Lixão no manancial. Que manancial a gente tem o nome manancial. Esquece, vai falar não, né? Vai falar não. Sabe por quê? Manancial, muita gente não sabe, é porque tem um conjunto de nascentes. O manancial era de fato um manancial que abastecia Cordeiro, né? Depois, a água de Cordeiro vinha de lá. Depois foi abandonado, que implantou a SEDAI aqui. Uhum. E aí passou a tirar água do rio Macuco, lá em Maneirá. E aquele manancial foi abandonado, aí tiveram várias casas lá, umas invadidas, outras construídas de fato. E depois se fez aquela usina de lixo lá em cima. Aquilo foi feito, inclusive com aprovação na época do órgão ambiental. Foi montada uma usina de reciclagem e compostagem de lixo. Para pegar o lixo da cidade, processar lá. Sim. E disciplinar o destino do lixo. Só que depois a politicagem não deixou a coisa funcionar. E aí tá certo? o descarte então, passou a ser virou lá. um lixão. Uhum. Virou um lixão. E ficou um lixão há muito tempo, nós tentamos recuperar depois e fizemos a reforma da instalação toda, mas continuou sendo um elefante branco parado lá. Agora parece que vai funcionar como usina de reciclagem. Tá? A ideia é essa. Foi uma das sugestões que eu passei para o então prefeito, quando ele conversou comigo. Teve uma reunião com o Thiago Pampolha, que hoje é secretário estadual de Meio Ambiente, e o Thiago, em entrevista para a gente, falou que na conversa com o Leonan, ele recebeu o pedido para reativar, pelo menos a reciclagem, né? Não, o descarte Cordeiro faz em Madalena, se não me engano. Acho que ia passar a fazer em Cantagalo, algo do tipo. Mas pelo menos ele ia reciclar o lixo. E ali o manancial ficou abandonado, lá é uma fonte de água muito grande. Ainda tem água lá? Tem muita água lá, tem. O senhor acha que hoje é possível recuperar? Vamos supor, numa utopia, se a gente fosse investir dinheiro para recuperar, daria para recuperar hoje? Não, recuperar a nascente em si dá. Agora, para recuperar o manancial todo, não dá por conta de construções que foram feitas de qualquer forma, tá certo? E aí não tem coleta de esgoto, não tem tratamento de esgoto, então não adianta você recuperar uma nascente lá se a água cai embaixo, vai cair isso aí. Contaminada. Sim, contaminada. Então é uma coisa que tem que ser conjugada. Você recupera a nascente, você recupera aquele manancial, você trata todo o esgoto ali, canaliza todo o esgoto, faz uma estação de tratamento. Tem até uma estação de tratamento na saída do manancial. Tá? Nem sei se estava desativada desde quando montou. Tá certo? Desde quando montou. Então, são coisas que eu não gostaria de falar, porque parece que eu estou interferindo Não, a questão aqui não a gente conhece, não é a esfera política, o senhor está falando sobre a técnica. Outra dúvida que eu tenho muito grande, que é tema de polêmica sempre, agrotóxico, doutor, e aí? Foi necessário durante um tempo, hoje não é mais, ainda é necessário, a tecnologia está avançando. Sempre é necessário. Você não consegue colher, nós vivemos num país tropical. Então, a multiplicação de pragas e doenças é muito grande por conta do nosso clima, tá certo? Então, você não consegue colher uma fruta sem usar agrotóxico. Agora, o agrotóxico tem o seu período de carência. Você usa um produto, eu posso usar o produto hoje e daqui a 15 dias colher aquele fruto e comer sem problema nenhum. Que ele vai passar... É igual a injeção que a gente toma. Acabou o efeito dela, acabou Sim. Tá certo? Então, o agrotóxico é necessário, é indispensável, porque sem ele você não consegue colher a quantidade que colhe aí. Eu tenho no meu quintal lá, por exemplo, uma goiabeira. Produz goiaba pra caramba. Como eu não uso veneno, não uso agrotóxico, a goiaba está bichada. E quanto mais
bicho dá na goiaba, mais ele se multiplica. Aqui não é uma mosca que vai botando. É, a mosquinha vai da para fruta, goiaba, né, vai que para o pessoal laranja, vai fala. para manga, vai para o abacate, vai para o diabo 4. Então, tipo assim, hoje sem um agrotóxico, o custo da produção sobe. Sem agrotóxico? Eu acho Sem que não dá nem para agrotóxico. produzir em larga Nem dá- escala. Não, a produção do agronegócio não tem como. Para fruticultura não tem como. Tá certo? Você acha que esse pessoal que colhe essa maçã bonitinha aí, ao Deus dará? Não é. Tá certo? É a base de defensivo. Eu não chamo de agrotóxico, é um defensivo. Tá certo? Porque se você não usar, você não consegue colher um produto bom. Aí o produto chega no mercado ruim, não sai. Não sai. Então, perde ele 2 vezes. Então perde 2 vezes. Então, o agrotóxico, o defensivo agrícola é necessário. É necessário. E existe tecnologia, existe controle disso aí, sabe? O Ministério da Agricultura controla isso. E é uma coisa que tem que ser usada, não tem jeito. Doutor Lauro, uma coisa que a gente ainda não perguntou para você foi depois da sua formação, da formação da sua família, né? Os seus filhos, você tem filhos exemplares que são exemplos para a sociedade. Conta um pouquinho para a gente da sua família. Olha, minha família é uma... Vai chorar não, vai chorar não, Minha família é uma graça de Deus, sabe? Eu tenho 3 filhos homens, os 3 passaram pela Universidade de Viçosa, graças a Deus passaram por lá. Caramba. O Rafael é agrônomo formado lá, o Frederico é engenheiro de alimentos formado em Viçosa, com mestrado, e o Laurinho, que é o mais novo, fez lá o colégio universitário, chegou a entrar na agronomia, no meio do ano resolveu sair e fazer medicina. Hoje está aí um cirurgião que dizem que está muito bom. Laparoscopia, o cara é, Então, o a cara gente tem uma é família referência. boa, sabe? Graças a Deus, uma família que sabe se comportar. Dá orgulho? O Rafael está em Vitória hoje. Rafael da Vitória? Rafael trabalha em Vitória, no Ministério da Agricultura, e ele é coordenador de um programa de fiscalização de sementes e mudas no Estado. Tem um trabalho muito bom que está replicando para outros. Foi até a Rondônia levar o modelo do trabalho dele, tá? E o Espírito Santo tem um trabalho muito bom no controle de mudas, de sementes e mudas. É um estado que tem uma cultura, uma agricultura muito diversificada. Da mais lá no norte. Muita coisa. Mamão pra cacete. Minha família é de lá. Mamão, Eu conheço. Lá tem Café lá tem pra caramba. café conilon e a Conilon, região isso serrana. mesmo, conilon. A região serrana hoje já está produzindo vinho, região de Santa Teresa. Tem parente lá, Santa Tem uma Teresa. produção de ovos muito grande na região de Santa Maria de Itibá, maior produtor de ovos do Brasil. Aí eu não sabia. Então o Rafael está lá no Espírito Santo cuidando dessa parte. O Frederico está trabalhando hoje no INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial no Rio, com emissão de patentes da área de alimentos. E o Laurinho está aqui, cortando. O Laurinho tá aí cortando todo mundo, correndo 10 km no crossfit. E a Eu de fiquei Janeiro- sabendo que e a ele de já Janeiro- contratou o pai para tomar conta do terreno, E né? a de Janeiro está em casa tomando conta da gente. Doutor Laurinho foi correr, só pode confirmar se é verdade ou não, porque ele foi correr 15 km daqui a Macuco. Só que ele foi correr e esqueceu que não tinha ônibus pra voltar. Ligou pro Dr. Lauro lá buscar ele. Chegou lá, não, o ônibus acabou, não tem mais esse ônibus agora, eu tive que ir lá buscar. E foi lá buscar, pá. Abraço, Dr. Laurinho. Queremos o senhor aqui, saudade. Tem pouco que eu não converso com Eu você. falo assim, doutor Laurinho, pelo menos para minha família, é uma pessoa muito especial, porque ele ajudou a gente, assim, quando a gente precisava de um médico que ninguém atendia. Acho que não deu 2 toques no telefone, ele atendeu a gente. Na hora. Ajudou o papai com muita coisa. Na parada do... Ajudou meu irmão com muita coisa, então se ele fala assim, preciso de você, eu vou. Só vai. É só isso. Caraca, eu lembro disso. Doutor Lauro, tem mais polêmica vindo aí. Eu sou um cara muito curioso. Eu posso não saber de tudo, mas eu sou um cara que pergunta sobre tudo. Situação das águas em Cordeiro. Foi... ou melhor, antes de a gente entrar na polêmica, vamos perguntar de uma maneira mais suave. O senhor chegou aqui em 66, tinha água no Rio Macuco? Porque eu só escuto falar que o pessoal pescava, fazia tudo, e eu não peguei esse raio dessa época. Não, escutei até tinha que dava tinha de bastante água, o rio tinha mais. Tinha um volume de água maior, tinha uma vazão maior, né? Agora, a verdade é o seguinte, o consumo de água está crescendo. Né? E a produção de água ou estabilizou ou reduziu.
Tem um tempo aí que ela andou bem para trás por conta de falta de chuva, né? Isso aí é um negócio mais ou menos cíclico, chove muito, chove pouco, isso é mais ou menos cíclico. E quando chove menos e o consumo está aumentando aqui, quer dizer, cada dia nasce mais gente, cada dia tem mais carro para lavar, cada dia tem mais casa para lavar. É isso? Aliás, tem cada dia menos casa e mais prédio. Mais prédio. E aí você tem um consumo maior de água e uma produção ou linear ou decrescente. Decrescente por conta de solo degradado, por conta de falta de mata, não desmatou aqui, já veio desmatado há muito tempo, tá certo? E os solos que foram desmatados viraram pastagens, são pastagens degradadas. O que é pastagem degradada? É uma área que você não tem cobertura vegetal suficiente no solo para permitir a infiltração, tá certo? Então você tem um arrastamento de solo que joga para cima das nascentes, vai solapando a nascente, vai apertando a nascente e ela vai afundando, tá certo? Então você tem um assoreamento das nascentes, um assoreamento dos cursos d'água e com isso aí você reduz a caixa de água do córrego e do rio. Quando vem uma chuva maior que podia ficar ali, ela transborda, tá certo? Transborda e vai embora. Corre, vai embora, aquela água que choveu não fica na terra. Então nós temos um levantamento aí, a região precisa fazer isso. É um trabalho de recuperação das nascentes do Rio Macu. Tem um levantamento todo feito disso aí, sabe? Já propusemos a um monte de lugar e chega uma hora que a gente cansa de propor. Eu tenho lá os dados, precisa estar lá com eles. Tem planta. O estudo está feito para ser executado, mas precisa, agora precisa, é aí que está. Corre risco sério de a gente ficar sem água? Aí é programa de governo. Aí é programa de governo. Nas diversas esferas. Nós vamos trabalhar, vamos investir na nascente, vamos proteger a nascente. Tem um programa aí que a Emater faz de vez em quando, mas é um negócio de custa sair, tá certo? E a burocracia é muito burocratizado, muito burocratizado. Então precisava haver um programa sério de recuperação de nascentes, não só aqui, em todo o Brasil. Eu ia te perguntar em todo o Brasil, sabe? Porque a tendência é crescimento populacional maior e redução da disponibilidade de água. Vai chegar um ponto, vamos ter que tirar água do mar. Quem está na beira do mar, tira água de lá. Porque realmente corre risco da gente ficar sem água dentro de, sei lá, tipo de uns 30 anos. Olha, aqui. Existe esse risco, sabe? Existe esse risco. Daqui a pouco vamos buscar uma alternativa para isso aí. Transposição de rio, que eu acho que para a região não é a solução ideal. Tem um estudo da SEDAI para a transposição do Rio Grande para cá, para jogar água para o Rio Macuco. Mas o Rio Grande também daqui a pouco tem pouca água. E aí vai transpor da onde? Nós tivemos uma conversa com o pessoal lá da cabeceira do Rio Grande, lá está diminuindo também, tá certo? Está diminuindo por conta do avanço de áreas degradadas e por conta do avanço do consumo. Hoje, para proteger o Rio Macuco, a gente tem que proteger o quê? Na cabeceira, tem que tratar mais de esgoto, é uma ação conjunta. O que o senhor faria hoje? Tratamento de esgoto é indispensável em qualquer lugar, né? Agora, a proteção de cabeceiras é necessária para aumentar a vazão. E o tratamento de esgoto é necessário para limpar a água. Você não tem sentido você ver um município qual Cordeiro. E não tem tratamento. Cantagalo também tem tratamento de esgoto. Cantagalo não tem tratamento de esgoto. Os três. Todo o esgoto de Cordeiro passa dentro do rio. Passa dentro do rio. Pode jogar aí. Então você tem uma situação muito complicada. Agora, tratar esgoto, fazer esgoto é necessário? É adequado para as administrações? Aí é impopular a medida. O pessoal fala que obras que são debaixo da terra não... Inclusive, uma das sugestões, foi uma das sugestões que eu deixei para o prefeito também, sabe? Procurar tratar o Rio Macuco, disciplinar o esgoto e fazer um tratamento lá embaixo. Tem solução? Tem. Tem solução. Você usou um termo que eu acho que poucas pessoas conhecem, né? Que é a produção de água. O pessoal acha que a chuva vem, vai embora e independe do ser humano. Depende muito da gente, depende muito das intervenções que a gente faz na área de cabeceira das nascentes, dos cursos d'água, certo? Se você trata mal a cabeceira, tem até um professor lá de Viçosa que diz o seguinte: se você ficar olhando para a beira do rio e esquecer da cabeceira, daqui a pouco você não tem rio para olhar, tá certo? É clássico isso. O pessoal fala, não, vamos fazer a vegetação ciliar. A vegetação ciliar protege o rio das enxurradas que vem de lá, do arrastamento de solo para não assorear o rio. Tá bem. Fornece um pouquinho de alimento para os peixinhos. Tá bem. Mas a vegetação ciliar, ela só vai existir se tiver
na cabeceira alguém produzindo água. Se tiver nascente, jogando água para cá. Tá certo? É uma coisa, isso é clássico. É básico. Doutor, outra coisa que também é polêmica, e aí eu queria mais a sua opinião, não sei se tem algum dado, algum estudo. A captação de água, ela é realizada em Manierá, Cordeiro trata essa água e ela vai limpa para Cantagalo. Macuco também, vai para os 2 municípios, se não me engano, Macuco não tem estação de tratamento de água, a água é tratada toda em Cordeiro. Mas Cantagalo tem uma das maiores bacias de água da região, eu não sei se estou falando engano, mas tem a situação que vem do Gavião, que é uma das bacias, e tem o Rio Paraíba. Por que que isso acontece? Isso interfere em alguma coisa no fluxo de água de Cordeiro ou não interfere a água que vai, por exemplo, para Cantagalo para Macuco? Não, a Macuco tem a estação própria dela lá. Tem lá deles? Tem lá, tira do Rio Douradinho, do Ribeirão Douradinho, e trata a água lá que abastece Macuco. Agora o Cordeiro trata aqui e manda para Cantagalo. Aí é uma questão de política da SEDAI, sabe? Porque ela teria como fazer captação de água lá em Cantagalo, no Rio Negro, que é um rio muito mais... É até mais menos próximo. sujo do que o Rio Macuco, porque lá tem poucas propriedades na beira do rio, ele nasce lá em Duas Barras, já vem batendo ali, tem uma região encachoeirada que ajuda a oxigenar bem a água, limpa bem a água, e Cantagalo podia ter uma captação de água própria dele lá, certo? E abastecer, reduzir a demanda de água daqui. Então reduzia a tirada de água do Rio Macuco, porque se tira Cantagalo, não sei quanto vai lá de água, daqui para lá. né? Mas o que vai para lá deixaria de ir. E deixaria de ser sugado do rio. Você teria uma vazão aumentada do Rio Macuco aqui dentro da cidade. Até para arrastar o cocô nosso, né? Isso que eu falei. Foi o que eu pensei. Mas Em última aí- análise, dá para pelo menos deixar menos Mas sujo. aí é questão de política da cidade. Já foi comentado isso com eles lá e tal. Diz que porque teria que reverter toda a rede de água, porque a rede de Cantagalo foi montada daqui para lá. Tá certo? A água vai daqui para lá, a tubulação mais grossa daqui até chegar no final. E se pegar a água de lá, tratar lá em cima, lá na Batalha, não sei aonde, e jogar para cá, tem que inverter toda a tubulação. Aí, o problema não é meu. O problema é da Até SEDAI. porque a gente paga. Quem tem SEDAI. que fazer isso é a SEDAI, né? A Não gente. tem nada contra a SEDAI, mas é a favor de cá, é a favor do Rio Macuco. Então, são situações que a gente não tem como nós aqui, Resolver, meros mortais. pobres comuns, mortais, interferir. Pelo pouco que você falou, parece que realmente tem que juntar todos os prefeitos da região, bater o pé e exigir alguma coisa, porque senão não vai sair nada. Situação de política é muito complicada, sabe? A política é muito complicada, é uma área que eu não me meto, não quero me Melhor meter. não, melhor. Melhor não. ficar longe, é É certo? melhor ficar longe. Melhor ficar lá no meu mundozinho agronômico. Doutor, outra coisa que eu vi e eu consegui presenciar, eu queria que o senhor desse um pouquinho, às vezes, do nome técnico até da situação que o senhor fez com relação à recuperação das suas nascentes no seu sítio. Porque o senhor fez um sistema que eu me recordo, aparentemente, se eu posso estar falando algum equívoco, o senhor pode me corrigir à vontade, que é um sistema de nível, porque assim, em um nível, eu nunca vi água subir, mas no seu sítio, eu vi o senhor tratar embaixo uma situação e recuperar a parte de cima, em uma dos poços lá do senhor. Eu nunca tinha visto isso. Não, isso aí Você pega um lençol freático, tá certo? É o lençol que a água corre por baixo da terra. Se você vai lá na frente, barra esse lençol, ele tá lá embaixo. Você põe aqui, faz uma barreira embaixo dele aqui, na frente dele. Ele vai ter que encharcar aqui para subir, tá certo? Porque a água continua correndo para baixo. É a lei da gravidade. Se você fecha aqui, ele passava lá embaixo a 1 metro. Você bota ele aqui a 1 metro para cima, ele vai ressaturar de umidade todo mundo para cima ali. Toda aquela área de contribuição para cima. Entendeu? Então vai encharcar aquilo ali. Quando você encharca aquilo, você tem mais água retida no solo para abastecer aquele lençol. Tá certo? Que abastece aquele lençol que vai continuar correndo para baixo. Você subiu simplesmente aqui 1 metro, aqui, ele não vai deixar de passar para baixo, não vai passar 1 metro acima do que ele passava. E com isso você vai segurando a umidade para cima, a gente chama montante. Aí você vai em cima, acha outro lençol desse aqui, outra E passagem faz a de água mesma dessa, situação. faz outro barramento, ele vai subir mais, então vai subir mais. Eu até falei lá, eu fui ao Espírito Santo fazer uma palestra lá e aí quando eu comentei isso, o caboclo lá falou assim, doutor, nunca vi água subir morro não. Aí eu expliquei para ele isso aí e depois ele entendeu, né? Eu falei que quando você faz uma acumulação de água aqui, você consegue fazer a água voltar morro acima.
Né? E ele falou, eu nunca vi água subir morro. Quando eu mostrei os slides para ele, Ele entendeu o que estava falando. entendeu a coisa. Poxa, eu ia fazer uma piada. Assim, nós começamos lá embaixo, depois fizemos outra barragem em cima, e outra barragem em cima, e outra mais em cima, está cá no alto, no pé do morro. E lá Então tá tem tudo. água lá. Água hoje, à vontade. eu Lá tenho mais tem uma água. nascente aqui, eu ponho água para casa aqui, certo? Quando eu fui limpar para fazer outra barragemzinha, ela brotou de baixo para cima. Eu falei, essa é nova. Aí vim na frente dela, fiz A demarcação. Não, Marco. Fiz um cercado nela de concreto, ela brota ali dentro. Tampei aquilo, vou lá, hoje tem uma bombinha, vou lá, encho meus garrafões de água e trago para casa. Rapaz. O pessoal fala que pra fábrica ser de Cantagalo, a água ia ter que subir um de repente. Eu só tinha visto a água subir ali. O Dr. Lauro provou que é possível. Burulho, mais alguma pergunta? Vê lá. Aqui. Olha lá. Essa aí é uma nascentezinha que estamos recuperando agora, ó. Tá certo? Tá perdida. Olha lá. Tá lá em cima no morro. Essa aí vai jogar água potável para mim embaixo e vai jogar água no pasto lá em cima. Rapaz. Doutor Lauro, eu não lembro qual foi o município. Não sei se foi Ó, é ele Tô aí. te ligando, o importante é assim, pode ficar tranquilo. Eu não, Pode falar? Pode, quer atender? Pode atender. Vê quem é. Oi, Wang. Tá bom. E lá, como é que foi hoje? Ó, importante, ó. Ah, Deu água. É. Pode botar aí, quer botar no Viva Voz? Bota aí, ué. ah. Certo. Entende pouco, né, Nossa Senhora? Vamos acabar. Eu tô comentando aqui na TV Serra Norte exatamente esse trabalho nosso aí, ó. Aí, rapaz, que doideira. Estou comentando exatamente esse trabalho. Nós estamos fazendo essa recuperação de nascente aí, aquela barragemzinha para tirar água potável e água para o pasto. Tá bom? Aí amanhã cedo eu vou lá, se Deus quiser. Tá bom? Hoje eu não pude, não. Ah. Ah. Não, deixa só ali. Vamos acabar ali, tá bom? Como nós combinamos. Porque não tem mais o que fazer, né? Não tem mais. Eu queria ter um terreno com água, hoje é difícil. Pô, na época que pegou, a gente fez matéria na época, Eu tenho. deu uma diferença muito grande. eu tenho pra te E a gente arrumar chegou isso. tava seco Te arrumar demais. dez A gente amanhã. foi no terreno dele, meu amigo. Mas não. Você tá doido, é água demais. Cordeiro, tem nascente no Rodolfo, tem nascente no Piraso, tem nascente no Manancial, tem nascente no São Manancial tem um Luís, monte. tem nascente Constantino, tem uma cachoeira no Constantino. Tinha, né? Não tem. Tá jorrando água ainda. A mata fechou por cima da cachoeira. Fechou? A natureza recuperou a natureza. Então, graças a Deus. Só que agora a mata fechou por cima e ninguém vê a cachoeira. Só sabe quem tem a cachoeira que mora lá Quem perto. mora lá. Cachoeirinha do Constantino, era ponto turístico. Sei. Entendi. Que loucura. Repara. Que loucura. Achou nascente, protege, não deixa boi pisar em cima. Não fala pra ninguém que tem, só deixa o governo proteger aquilo ali. Recupera esse rio. Mas tem que pegar agora outro município. amanhã lá, eu vou levar Por exemplo, Capitão Monerá. Tá bom? Tem que pedir pra ação, tem que ser conjunto do governo. Tem que ser com. Senão não tem como não. Só tiver um deputado muito forte aqui, com vontade de fazer e mais o apoio Eu dos queria saber o prefeitos. quanto dessa situação passa pelo INEA. Acho que o INEA viabiliza desde que peçam a ele. Não sei se ele propõe, boa pergunta. Não sei se o INEA propõe. Acho que ele licencia a parada. Pode ser. Eles vieram aqui em Cordeiro, né? Vieram. E foi problemático. Vieram. Mas acho que ele licencia. O papo ficou bom. O papo ficou bom do lado. Você é maluco.
Pode deixar ao vivo, eu sei que tá ao vivo. O homem importante é pra relaxa. Aqui, vamos fazer o seguinte, vamos amanhã cedo, você me espera, a gente conversa aí, decide isso amanhã cedo. Fica tranquilo, doutor. Vamos sair pra lá, tá bom? Falou. Pode ficar tranquilo, ó. Coincidência, Não, o homem é importante, tem que resolver. Essa conversa cortou, né? Mamãe, A conversa não entra na... mamãe tá me vendo, mamãe tá ao vivo, a mamãe mandou mensagem aqui. Dá pra ver seu pé sem sapato. Eu tô descalço, Eu tô descalço, fazer o quê? Eu tô de medo, eu tô. Aqui nós estamos em Eu casa. tô em casa. Em casa. Tô à vontade. Na reportagem lá que a gente postou hoje falando sobre o caso do abrigo, eu estava sério. Botão da camisa fechado, sereno. Na gravação em Cantagalo, dona Elisângela, eu estava sério. Mas aqui é descontraído. O doutor Laura atendeu a ligação e nós estamos tudo felizes. É isso aí, doutor. Isso é importante. Doutor Laura, eu tava até comentando com o Léo aqui, qual que é a importância do INEA para viabilização dessas situações? O INEA só regula mesmo, só fala assim, ó, tá 30 metros do rio, não pode construir, ou constrói mesmo estando a 30 metros, ou o INEA não faz nada. Não, eu não gostaria de comentar nada sobre INEA. Entendemos, doutor Laura. Vou falar nada sobre INEA não. Próxima pauta. Pergunta. Doutor, esses projetos assim, tipo, igual o Limpa Rio, que foi o que veio para Cordeiro, esses projetos que o Estado propõe, não estou falando só do Rio, não, às vezes de incentivo, só acho que tem algum muito relevante assim, muito bom. Olha, o programa Limpa Rio tem uma crítica muito séria sobre ele, sabe? Porque devia ser não sujar o rio, tá? O que o Limpa Rio fez, na primeira passagem dele aqui, foi um desastre, foi uma verdadeira lambança ambiental. Ele entrou lá em cima, tirando toda a barranca do rio Macuco, acabou com toda aquela biota ali, que ali tinha jacarés nativos ali e tal, foi rampando aquilo, ficou bonito. Mas eu falei, no começo, eu estava no governo aqui, na secretaria, eu falei com o secretário, o André Corrêa, eu falei, ó, para com isso aí, porque isso vai... Mas de quem é a máquina? Eu falei, a máquina é de vocês, olha lá. Manda parar. Por quê? Porque vai acabar com o rio, vai assorear tudo lá embaixo. Porque isso aqui é uma região a gente chama de solo de aluvião. Aluvião são solos formados por deposição de diversas camadas. Camada de areia, camada de argila, camada de matéria orgânica. E é um solo, um tipo de solo que não se identifica. Ficam aquelas camadas ali. Então, por coincidência, tinha dado uma chuva e o rio subiu um pouquinho ali e já começou a sulapar a barranca. Eu falei, vai acontecer aquilo lá, ó. E aí foi embora, veio, deu uma chuva muito forte, comeu aquilo tudo, derrubou a ponte lá do rio. Foi ali perto do Erdi ali. Derrubou a ponte, tá certo? Aí vieram para cá, e vieram até aqui dentro. Então, limpou, ficou bonito, agradou o vereador que pediu, agradou a população que não sabe interpretar o efeito daquilo ali. É um efeito momentâneo. Ficou um desastre, tá certo? E agora, pelo que eu estou sabendo, está limpando de novo. Por isso que eu não quero comentar, porque não é... É um efeito visual momentâneo. O efeito visual é bonito, fica bonitinho, aquela rampa, né, acertadinha. Se fossem fazer toda a proteção, eu falei com ele, com o secretário, faz toda a proteção daquilo ali. Vai fazer com o quê? Com pedra rachão, tá certo? Vai fazer ao longo do rio todo? Não faz, eu sei que não faz, porque é um trabalho... Fica pelado. É um trabalho caro e trabalho demorado, tá certo? Então, se não faz essa proteção, o rio vai continuar solapando. Porque ele tem o curso dele normal ali, ele vem, vai batendo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é isso? E vai sulapando. Aí sulapa, vem de novo, faz outra... Isso pode enfraquecer as margens de alguma maneira? Pode Enfraquecer as margens do rio? Não, por conta dessa explicação que eu te dei, que é um solo que não se identifica, são camadas superpostas ali, que a água bate e infiltra mais numa e menos noutra, aí vai desbarrancando aquilo ali. Agora entendi. Vai desbarrancando. E quando desbarranca e vem outra chuva forte, aquela terra toda que caiu ali, vem cá para dentro da cidade. Vem para onde o rio não tem energia, ou na parte mais plana dele, ele não tem energia. Então esse material vai se depositando aqui e a caixa do rio acaba. Ela vai subindo a areia, em terra. Então a caixa do rio ficando mais... Qualquer chuva mais forte, o rio enche. Aí o rio encheu. Encheu, daqui a pouco acabou. Já tá assim. Doutor, tinha outra pergunta para te fazer, e é uma pergunta, não é sobre o nosso município, mas é sobre um boato que eu sempre também escutei, sobre o desvio do fluxo do rio Bengala em Friburgo.
não sei se o senhor tem conhecimento, mas dizem que as enchentes que ocorrem em Friburgo, principalmente naquela era, porque desviaram o fluxo daquele rio, do córrego, enfim. E ali, como mexeram, desviaram, aquilo enche direto. Isso é verdade? O senhor tem alguma comprovação sobre isso? Aquela enchente grande? Não, aquela enchente grande também choveu muito, mas assim, toda vez que enche lá é porque eles desviaram, realmente passaram o fluxo errado, ou mexer com o rio assim, se for feito um estúdio técnico decente, não tem problema. Eu não sei qual foi o procedimento lá, sabe? Eu não tenho conhecimento desse trabalho, não. Se houve esse desvio, se... Eu sei que ali eles fizeram um alargamento do rio, aprofundaram bem e fizeram a proteção das laterais, um trabalho que precisava ser feito, porque ali o rio passa dentro da cidade. Aliás, toda a cidade nasceu na beira do rio, né? Quase todas elas. Então, era o caminho natural de esgoto, aquela coisa toda, e ficou o rio envolvido pela cidade. E com a impermeabilização das encostas, então cada vez que chove, há mais volume de água sendo carregada para dentro do rio direto, porque não tem infiltração na cabeceira, né? Nas partes altas. E as construções vão impermeabilizando o solo, então bate a chuva e escorre tudo. Esse negócio tem solução para isso? Então esse negócio do asfalto na porta não foi muito positivo para a parte dos rios, né? Impede que... Ah lá, vai ele de novo. Você quer me jogar na furada? Fala, doutor. O asfalto na porta, eu acho que foi desse programa político que acontece também, sabe? Mas foi aí uma besteira, porque ficou bonitinho. Mas não deixa que a água exatamente. infiltre. Então é mais impermeabilização no solo, né? Tanto que quando dá uma chuva forte lá em cima, passa um rio aqui dentro da cidade. Passa um rio. Muita água. Verdade. Porque não tem infiltração. O paralelo tem a virtude de deixar a água infiltrar ali. É uma infiltração mais lenta. Lenta, mas é uma infiltração. Diminui o volume de escorrimento. Entendeu? Então eu acho que O asfalto bate... são programas que ficam bonitinhos, na época são lançados, dão um nome bonito, né? Limpa rio, asfalto na porta, e por aí vai. É porque o pessoal fala que asfalto é sinônimo de evolução, né? Exatamente. Mas assim... Doutor, mais alguma coisa que a gente não te perguntou e o senhor quer falar? Esse momento é do senhor. Olha, eu acho que a gente tem que procurar fazer o papel da gente, tá? Cada um na sua área, dar a contribuição que é possível dar, esquecer a politicagem de lado, né? Deixa isso para lá. A gente não vai mudar o panorama político que está aí, politiqueiro, né? Não é político, é politiqueiro. Um panorama horroroso. Estamos agora vivendo uma situação terrível no Brasil, terrível, motivo de chacota internacional. Mas não é função nossa resolver aquilo, é função deles. E a gente procurar como profissional fazer o nosso papel, né? Nós agora estamos aí assumindo o sindicato rural, eu vou tentar fazer alguma coisa com o sindicato rural, tentar criar um número de sindicalizados, um sindicato que não tem pelego, porque não tem dinheiro, tá certo? Então, nós vamos tentar, através do sindicato, propor algum tipo de trabalho, né, para a área agropecuária. Eu sei que é difícil, porque envolve recurso, envolve dinheiro, e dinheiro para tirar não é fácil, o governo não tem priorizado as ações básicas para a agropecuária nossa, então, mas a gente vai tentar fazer alguma coisa. Primeiro aumentar o número de sindicalizados, de produtores que são sindicalizados, e a gente tentar reivindicar. Porque você vê, tem situações aí, tem muitas máquinas que estão jogadas lá em Italva, sucateadas, máquinas que eram da secretaria, ou não eram da secretaria, não sei, estão lá jogadas, foram recolhidas lá, virando sucata. Um número fantástico de máquinas. E não sei se a gente consegue tirar alguma máquina daquela para cá. Para dar um certo suporte ao produtor rural. Que máquina? Que uma reta escavadeira para fazer um poço, um açude, né? E por aí vai. São coisas que a gente tem que estudar muito para não ferir suscetibilidades, né? Cada vez que um órgão mexe, os outros se incomodam, e a gente tem que ter muita habilidade para fazer isso. Você, Burulho. Eu ia pedir para você fazer só mais uma coisa pra gente. Não sei se você vai lembrar, mas fala um poema pra gente, a sua veia artística de escrever. Para finalizar esse programa, fala
declame um poema pra gente. E Aí ela ficou com vergonha. Ela. são tantas emoções. Olha, tem um que eu fiz, eu não sei se eu contei para vocês esse. Esse é bonito porque diz respeito à natureza. Se Eu o senhor estava um quiser, dia, ó, essa câmera aqui é toda sua, falando eu estava um dia na porta da igreja para assistir a missa, era uma tarde de agosto, e começou a lua cheia, a lua começou a despontar lá perto da torre de telefone, lá no alto. E eu olhei para lá, ela estava de repente atrás de uma árvore. A lua estava atrás de uma árvore despelada, porque era período de outono, né? Inverno, quase inverno, outono. Era uma árvore seca, né? Ela estava lá sem folhas. E a lua ficou atrás dela ali. Eu estava com a Djanira, eu falei, olha, gozada, aquilo lá dá uns versinhos bonitos. Né? E aí eu fui para casa depois, rascunhei alguma coisa lá, e diz assim: separados são somente dois elementos estranhos, que cumprem na nossa mente a missão de fazer sonhos. No alto, a árvore solta protege e dá alimento. A lua por nuvens envolta é do poeta acalento. Do mirante abençoado, num cenário natural, vislumbrei extasiado o encontro divinal. A planta quis se antepor no trajeto do luar, mas num instante depois voltou a se isolar. Percebeu que cada qual, quando da vaidade despida, não pretende ser rival, tem beleza confundida. A poesia chama Beleza Confundida. Rapaz. Se o cara Olha o talento do Se homem. o cara não quisesse ser agrônomo, Poderia ser um grande poeta da nossa língua portuguesa. E eu trabalho de nascente, nascentezinha lá em cima. Fui lá outro dia beber água nela. Agora estão disciplinando ela, que eu cercando com o tijolinho, tá certo? Para ela cair nessa caixa aqui, vai levar uma tampa aqui, vou tirar água potável. Embaixo vamos fazer outra. Já desligado já, tá? Não. Vou me despedir agora. Vamos despedir agora. Vamos despedir agora. Burulho, seu momento. Gente, eu só tenho a agradecer a presença do Dr. Lauro, agradecer lá também o Wesley, E o L. o rei da técnica lá, Léo. Tamo junto. Dr. Lauro, qualquer dia desse nós vamos conversar sobre o Mirante de Cordeiro. Nossa. Pra saber o que aconteceu com Não. aquele espaço nosso Desliga lá. a câmera aí que a gente fala em off. Saber o que aconteceu com aquele espaço que o pessoal falava que era tão bonito, eu só acompanhei ele fechado. Aonde? O Mirante de Cordeiro, lá dentro da mata do posto. De conversar um Deixa pouquinho. eu despedir, pera aí, deixa eu despedir pra gente poder conversar quando acabar. Galera de casa, esse foi mais um SerraCast. Dr. Lauro, muito obrigado por vir aqui, aceitar o nosso convite, conversar conosco, sanar muitas dúvidas e deixar aquela pulguinha atrás da orelha que a gente precisa se preocupar sim com o desenvolvimento, principalmente com tratamento de esgoto, proteção dos rios, senão a gente vai sofrer as consequências. Já estamos sofrendo e podemos sofrer ainda mais. Galera de casa que está acompanhando ao vivo, muito obrigado por estarem aqui com a gente, e quem está acompanhando as reprises no canal 21 da TV Serra Norte, por favor, participe ao vivo conosco. Hoje foi uma edição especial, nós não interagimos muito aqui com os nossos celulares, porém a gente sempre abre para perguntas também na parte ao vivo, beleza? @TV Serra Norte no Instagram, @TV Serra Norte no Facebook, assim vocês conseguem saber quando a gente estará ao vivo. É isso, Burulho? É isso tudo. Então fechou. Tamo junto, Dr. Lauro. Obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade. Outra vez a gente se encontra. Até a casa é próxima. sua.